Tá. Senhores embargadores, eu peço licença, Vossa Excelência, para ler apenas a ementa do parecer ministerial, porque os detalhes foram que rebatem os argumentos da douta defesa estão devidamente assinalados no referido parecer. Apelação criminal, feminicídio, julgamento contrário às provas dos autos, improcedência. Impossível a anulação de decisão do Conselho do Júri quando elege uma das versões possíveis dos autos. 2. Dosimetria da pena sem fundamentação, improcedência. A pena base foi fixada de forma devidamente fundamentada e em patamar proporcional à conduta. A questão da retirada das qualificadoras ou das causas de aumento de pena é matéria que diz respeito à soberania do júri, devendo-se, portanto, não dar-se acolhida ao pleito ora formulado pela douta advogada. É como manifesto, excelência. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu passo a palavra ao desembargador Benedito Elze Afonso Ibiapina para a apresentação do seu voto. Pois não, excelência. Eu inicialmente parabenizo a doutora Natália pela sua sustentação oral, coerente, segura, serena, técnica, onde ela procurou, dentro da sua visão, obter deste juízo o provimento do apelo. No entanto, como bem assinalou o nobre representante do Ministério Público, esse apelo não pode ser conhecido pelas razões já muito bem esmiuçadas pelo doutor Abrantes. Nesse sentido, eu peço licença tão somente para ler o projeto de ementa, por entender que ele é autoexplicativo e também porque, uma vez aprovado e assinado, tanto a defesa quanto o Ministério Público poderão ter acesso ao seu inteiro teor. Eu passo então a leitura do projeto de ementa. Ementa penal e processo penal, apelação criminal, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Veredito condenatório e resignação defensiva, tese de excesso culposo na legítima defesa e pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena. Não conhecimento. Apelo em face de decisão do Tribunal do Júri que requer interposição com fulcro no artigo 593, inciso 3, alíneas A, B, C e ou D do Código de Processo Penal. Em caso, apelação interposta sem indicação de qualquer normativo legal. Vício não sanado dentro do quinquídio legal. Limitação do efeito devolutivo do apelo ao fundamento de sua interposição. Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Revisão ex officio da dosimetria da pena, com a manutenção da reprimenda fixada na origem. Então, recurso não conhecido. É como eu voto, excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e voltamos com Vossa Excelência, o desembargador Sérgio e eu. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, mantenho o voto. Perdão, só desligar aqui, senão dá um eco. Mantenho o voto proferido no sistema, presidente, acompanhando. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu, da mesma forma, também acompanho o voto do relator. E eu proclamo o julgamento, decisão por unanimidade, recurso não conhecido. Doutora Natália, é um prazer ter Vossa Excelência aqui e parabenizo também Vossa Excelência pela sustentação oral e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Obrigada, bom trabalho a todos. Obrigada, doutora Natália. Eu chamo agora a julgamento número 10 da lista das sustentações orais, é a apelação crime 0188-61650, 2019, número 51 da pauta 38, também relatoria do desembargador Sérgio Parente, e a advogada é a doutora Fernanda Costa Noronha Albuquerque. Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda à segunda Câmara Criminal do Estado do Ceará, e eu indago a Vossa Excelência, ao doutor Luiz Antônio, se desejam a leitura do relatório.
Excelência, eu dispenso. Defesa dispensa o relatório, Excelência. Pois então, doutora Fernanda, passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regulamentar para a vossa sustentação oral. Muito obrigada. Inicialmente, cumprimentar a excelentíssima senhora presidente da Colém da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Saúdo também os eminentes desembargadores que compõem essa segunda Câmara. Estendo os meus cumprimentos ao Procurador de Justiça, à Defensoria Pública, à Advocacia, bem como também saúdo os servidores públicos que auxiliam nos trabalhos e aos demais que estejam, porventura, assistindo essa sessão na segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal. Bom, Excelências, a defesa objetivamente vem destacar um ponto único nessa sustentação oral em favor do recorrente para a reforma da sentença penal condenatória, que seria a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. Objetivamente, se valendo do princípio do juiz não vit curia para as demais teses que consta do recurso de apelação de folhas 215 a 225. Pois bem, Excelências, o recorrente ele fora condenado pelo crime de roubo consumado em concurso de agentes, por, em tese, ter subtraído o aparelho celular da vítima. Todavia, Excelências, no entendimento desta defesa, existem razões para a manutenção da condenação neste sentido, notadamente pela ausência do emprego de violência ou grave ameaça, pois, durante a audiência de instrução e julgamento, em que pese a vítima ter detalhado a dinâmica dos fatos, essa inicialmente afirmou que acreditava que tudo não passava de uma brincadeira de algum conhecido que seu aparelho celular fora subtraído. Deste modo, Excelências, mais uma vez, a defesa entende que o ato praticado pelo recorrente não foi apto, capaz de incutir na vítima temor fundado e real, conforme entendimento já pacificado por esse Egrégio Tribunal de Justiça em casos com similitude fática processual, conforme consta da jurisprudência nas razões recursais acostadas pela defesa, novamente informando em folhas 215 a 225. Teremos mais incisivos nesse contexto. A jurisprudência já consolidou o entendimento que não é qualquer violência que configura o crime de roubo. Obviamente, essa violência deve ser considerada em sintonia com a impossibilidade, ainda que relativa, da resistência do ofendido ou, no caso, da vítima. Ou seja, Excelências, para que o roubo seja reconhecido, é necessário que o meio material ou inibitório, pelo menos no entendimento da defesa, neste caso, neste recurso, usado pelo agente, sejam hábeis ou aptos de reduzir a resistência da vítima, colocando ela em condições de passividade. Sobre esse mesmo fundamento, o agravo em recurso especial, numeral 1.658.656 do Distrito Federal, de relatoria do excelentíssimo ministro João Otávio Noronha, data de publicação 4/3/2020. Nós, enquanto defesa, buscamos fazer uma sustentação muito objetiva, muito breve, nas teses em que existe uma maior probabilidade. Agradecemos igualmente a oportunidade. Diante de todo o exposto, a defesa vem enfatizar que seja dado provimento ao presente apelo, com a consequente reforma da sentença penal condenatória, quanto à desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, em razão da ausência de violência ou grave ameaça dirigida contra a pessoa da vítima, sobretudo pela ausência material ou pelo meio inibitório usado pelo agente, que fosse apto de reduzir a sua resistência. Ou seja, caso Vossas Excelências não entendam por essa linha de tese defensiva,
A defesa vem impugnar que seja desclassificada a conduta deletiva do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, incidindo assim a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Por fim, excelências, considerando exatamente o critério da eventualidade, sendo mantida essa condenação, postula subsidiariamente que seja afastada as qualificadoras do concurso de pessoas, com consequente redimensionamento da pena que anteriormente foi aumentada em 1/3. Respeitosamente, é a nossa manifestação. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda, e eu passo a palavra ao Ministério Público na pessoa do doutor Luiz Antônio Abrantes Piquet. Obrigado, excelência. É sempre bom ter a palavra, em primeiro lugar, para poder reiterar os meus cumprimentos aos outros desembargadores dessa segunda Câmara, a quem tenho, além de admiração, respeito pelo tecnicismo, pelo senso de justiça, né? E também pela forma, né, tão fidalga como recebe não só nós do Ministério Público, mas também os colegas advogados, os colegas defensores públicos. Dito isso, cumprimentando a doutora Fernanda Costa Noronha Albuquerque pela sustentação oral, que diga-se, brilhante, técnica, que buscou vergastar a sentença sobre vários aspectos. Entende o representante do Ministério Público, em apertadíssima síntese, já que o parecer ministerial acostado às folhas 242 e 249, a 48ª Procuradoria de Justiça, que é minha titularidade, a doutora Vânia foi da doutora Nedef, Valesca Nedef, que é uma grande colega e que me substituiu com brilhantismo. Igreja Câmara, a defesa pede, em primeiro lugar, a desclassificação da pena em relação à tipicidade, a desclassificação típica do crime de roubo para o crime de furto. E, pela sustentação oral, segundo consta pela doutora advogada, não houve violência ou também não houve constatado uma grave ameaça que pudesse reduzir ou impedir a autodefesa da ofendida. No caso, a condenação do juiz de piso, muito bem fundamentada, se deu por quanto ele entender, o juízo de piso, que a grave ameaça é que justificou a sentença no quesito tipicidade e assacou contra o réu as tenases do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, uma vez que o crime de roubo, como se sabe, pode ser praticado ou com violência ou com grave ameaça. No caso, foi com grave ameaça. E, para não me alongar, se nós passarmos a vista nos autos, nós temos que a grave ameaça se consistiu, dentre outras coisas, com o uso de duas frases ditas com bastante veemência em desfavor da vítima para causar-lhe temor e assim ela não poder se insurgir contra o ato criminoso. A primeira frase de um dos correios: passa o celular, senão tu vai morrer. E a segunda frase: dá um tiro nessa vagabunda. Ora, se isso não consistir numa grave ameaça, capaz de tolher a vítima, no caso, uma mulher, de reagir a um assalto, onde há constatação, existe o nome dos dois correios, eu quero pedir licença para não citar, então, eu, com todo respeito, eu não sei o que seria. É configurada, ao meu entender, essas palavras, dentre outras, porque nem tudo se consegue trazer aos autos, a grave ameaça que justificaria a condenação no caput do artigo 157, só que o doutor juiz de piso também reconheceu
que incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas. Eram 2 pessoas. Um deles, inclusive, abordou a vítima e o outro foi quem disse dá um tiro nessa vagabunda. A vítima não estava entendendo o que estava acontecendo, achava que era uma brincadeira mesmo, mas a partir do momento em que ela se apercebeu por essas graves ameaças que se tratavam de um roubo, os fatos se desenrolaram como narrado na exordial. Razão pela qual, quanto a esse quesito, o Ministério Público entende que deva ser mantido a sentença condenatória de primeira instância em toto. Em relação ao pedido de desclassificação de roubo consumado para modalidade tentada, em apertada síntese, todos nós sabemos que o STJ e o STF, em relação a essa diferenciação entre furto e roubo, tendo como parâmetro o tempo de posse do bem jurídico subtraído, tanto o STJ como o STF adotaram a teoria da apreensão, ou a motion, né, que nos diz que basta a simples inversão da posse para que se caracterize a consumação do delito. Não é necessário que haja perseguição, não é necessário que haja demonstração de que o agente delitivo tenha posse por maior tempo. O que o STJ e o STF dizem é que a simples inversão da posse já caracteriza a consumação do delito. Dito isso, prossigo reiterando o parecer de folhas 242 e 249, requerendo, então, a Vossa Excelência que considere inteiramente improcedente a apelação ora sob análise. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu passo a palavra ao relator desembargador Sérgio Arruda Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra, renovo os cumprimentos a todos, louvo o esforço da doutora Fernanda, né, no sentido de demonstrar que não houve violência e defendendo as posições no sentido de que a vítima teria achado que tudo não passava de uma brincadeira, mas realmente a vítima disse que inicialmente achava que se tratava de uma brincadeira, mas o depoimento dela não encerra aí. O doutor Abrantes se posicionou de uma maneira muito objetiva, narrando essas 2 frases vamos dizer, dos réus que praticaram esse delito. A primeira é: passa o celular, senão tu vai morrer. E a vítima disse: por achar que se tratava de uma brincadeira de algo conhecido, continuou tentando fechar a porta. Momento em que o infrator que estava atrás da moto disse: dá um tiro nessa vagabunda, mata logo ela aí. O contexto foi esse. Eu não posso parar o depoimento da vítima só nesse sentido que se tratava de brincadeira, até porque ela esclarece depois. Nesse momento, seu pai ficou muito aflito, de forma que a vítima entregou o celular aos criminosos que empreenderam fuga de moto. Então, o que é que acontece? Houve aí a amostra realmente, houve a inversão, né, da posse da coisa, mesmo que o pai tenha saído depois de carro, e o que é que aconteceu? Me parece que ele encontrou os assaltantes, e aí o carro desgovernou, porque me parece que os assaltantes vieram em sentido contrário a ele, quebrou 2 braços, bateu na moto e ainda pegou um poste, quer dizer, ainda machucou-se. Numa situação dessa foi quando os populares prenderam os 2 aqui defendidos pela doutora Fernanda. Então, assim, não é uma situação de que ela tivesse achado que era uma brincadeira. Num determinado momento, isso pode até ter ocorrido. Mas aí ela tratou logo, ela estava tentando fechar a porta do carro e depois
achando que era alguém conhecido, a brincadeira de algum conhecido, mas depois tomou consciência da situação, tanto que aconteceu tudo isso a que o Ministério Público se referiu, de forma que eu estou aqui propondo o improvimento do recurso e, feitos esses esclarecimentos, peço permissão a todos aqui para ler agora somente a ementa. Ementa, o caput da ementa. Ementa penal e processo penal, apelação roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, recurso defensivo, pleito de desclassificação para o delito de furto, impossibilidade, emprego de grave ameaça, intimidação da vítima mediante simulação de uso de arma de fogo e ameaça de morte. Acervo probatório robusto quanto às elementares do crime de roubo. 2. Pleito de reconhecimento de crime tentado, impossibilidade, provas robustas de materialidade e de autoria delitiva, resultando na configuração de crime consumado, inversão da posse da res furtiva, teoria da amócio, súmula 582 do STJ e número 11 do TJCE, pleito de afastamento da majorante de concurso de pessoas, improvimento, provas suficientes de crime praticado em concurso de 2 agentes, recurso conhecido e desprovido. Então, respeitando o posicionamento da doutora Fernanda e agradecendo o doutor Abrantes por resumir nessas 2 frases, né, o que realmente aconteceu, eu assim me posiciono, presidente, lhe devolvendo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. E votamos com Vossa Excelência eu e o desembargador Eduardo Escorça Fava. Eu acompanho Vossa Excelência integralmente, ratificando o voto provisório lançado no sistema. Desembargador Eduardo Escorça Fava, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Na mesma linha, acompanho o brilhante voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Eduardo. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Fernanda, parabéns a Vossa Excelência e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Seja sempre bem-vinda à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Muito Estado. obrigada, Excelência. Tchau, tchau. Até a próxima. Chamo o número 11 da lista das sustentações orais, é a apelação crime 020-6857-30-2023, número 43 da pauta 38, relatoria do desembargador Sérgio Parente, e o advogado é o doutor Wesley Souza Carneiro. Boa tarde, doutor Wesley. Boa tarde a todos. Bem-vindo, doutor Wesley, à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Luiz Antônio se desejam a leitura do relatório. Dispensa. A defesa dispensa do relatório, Excelência. Desembargadora, me permita aqui fazer uma observação, por favor. Pois não. É o 020-685730, não é isso? Isso, 020-6857-30-2023, número 43 da pauta 38. Eu queria só avisar o advogado que é óbvio que ele resolve se vai fazer ou não a sustentação oral, né, doutor Wesley, com todo respeito. Mas, assim, foi requerido a correção da detração da pena, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena. E foi realizada proposto, né, a nossa proposição aqui no voto. Realizamos a correção do cálculo da detração, mas não houve redução de pena suficiente para ensejar a modificação do regime, né? A pena manteve-se acima de 4 anos. E foi desprovido o pedido de aplicação da fração do tráfico em grau diverso do mínimo, né? Embora o réu seja primário, né, e tenha confessado o crime, ele atuou aí como mula, né? O que eu entendi que se revestiu de uma gravidade concreta e também por considerar que esse tráfico foi interestadual, né? Então eu não apliquei a, a, a fração máxima como o senhor queria, mas apliquei a mínima. Então aí, doutor Wesley, o senhor é que resolve. Não sei se dito isso, o senhor ainda tem interesse de fazer a sustentação. Só para esclarecer, Vossa Excelência, porque, no caso, o tráfico privilegiado tinha sido reconhecido e tinha sido aplicado a redução no mínimo de 1/6. O senhor manteve isso? Sim.
Sim. Acho que não Pronto. Dessa forma, a gente pretende sim, tendo em vista, né, que a proposta de voto não abrange o provimento integral do recurso de apelação, a gente tem interesse em apresentar a sustentação oral. Pois não. Fique à vontade. Eu pergunto ao Ministério Público se deseja fazer a sustentação oral. Excelência, sim, mas rapidamente. Desembargador Sérgio, quanto ao pleito, nós temos 3 pleitos, né? Mas quanto ao pleito, eu não entendi direito, desculpe-me. Deixa eu identificar aqui o processo. Privilegiado, a quantidade de redução, qual foi a quantidade de redução que o senhor entendeu como sendo aplicável? Deixa eu abrir o processo. Eu estou só localizando aqui, mas foi no mínimo, né? Qual o número do processo, hein? É 0. Excelência, 020 6857 30 2023. Só um minutinho, desembargador Sérgio. Pois Eu não. fiquei com uma dúvida aqui. É que o advogado falou. Fazer ou não. E eu estou sendo advertida aqui pela secretaria que o doutor Wesley quer fazer a sustentação. É isso, doutor Wesley? Isso. Foi isso que eu entendi, que ele pediu. Então, eu acho que a gente pode conceder a palavra a ambos e o senhor apresenta o voto. Ok? Eu estava querendo ver o voto, porque eu fiquei até em dúvida quanto à questão da sentença, que ele disse que essa aplicação já foi feita na sentença, era isso que eu estava querendo identificar aqui, só para tirar essa dúvida, porque são muitos processos, mas se ele quer fazer, eu acho que é importante que o faça, não é isso? Então, como ambos dispensaram a leitura do relatório, eu passo a palavra ao doutor Wesley para a sustentação oral. Doutor Wesley, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, gostaria de cumprimentar os respeitáveis membros dessa segunda Câmara Criminal, que faço na pessoa do excelentíssimo desembargador doutor Sérgio Arruda Parente, que é relator, né, da presente apelação. Estendo também meus cumprimentos ao nobre representante do Ministério Público. Da mesma forma, saúdo e cumprimento também os nobres colegas advogados e serventuários que estão aqui presentes e que fazem possível esta sessão. Bem, como Vossas Excelências vão perceber, que se trata de uma situação bem simples, certo? O apelante ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas interestadual. Imputa-se que ele trazia cerca de mais de 4 quilos de maconha numa bolsa, né, quando voltava do estado de Recife para Pernambuco, do estado de Pernambuco para Fortaleza, quando foi abordado ali na PRF de Aracati e foi localizada essa droga em sua mochila. No interrogatório, né, o apelante ele confessou a autoria delitiva, dando conta que ele teria sido apenas uma mula do tráfico. Ele teria sido contratado apenas para trazer essa droga de Pernambuco para Fortaleza. Inicialmente, como já destacado por Vossa Excelência, desembargador Sérgio, e também como foi manifestado no parecer da Procuradoria de Justiça, a questão da detração. Quando da sentença, o juiz ele reconheceu, ele fixou a pena em 5 anos de reclusão e reconheceu como tempo de pena a ser detraído 4 meses e 20 dias. Contudo, o apelante ele ficou preso do dia 3 de novembro de 2023 e a sentença foi anexada nos autos dia 29 de abril de 2024, o que perfaz aí 179 dias. Então, o primeiro pleito defensivo é que seja reconhecido o erro na detração da pena e que seja feito a devida detração. O segundo ponto, né, e aí é onde há a divergência, que foi levantada inicialmente, seria com relação à dosimetria da pena, quanto à fixação da redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Quando da sentença pelo juiz de piso,
ele reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, tendo em vista, né, que é amplamente concebido pelo STJ, pelos tribunais superiores, que é possível que a condição de mula, apesar da grande quantidade de droga, ela não afasta a possibilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, do artigo 33, parágrafo 4º. Então, o juiz de piso ele reconheceu a causa de diminuição, contudo, ele justificou e afastou a redução em seu patamar máximo de 2/3, aplicando a redução apenas em 1/6. E ele fez isso baseando-se exclusivamente em justificando que o apelante ele teria relação, né, por estar trazendo essa droga e por ser uma grande quantidade de droga, ele teria necessariamente relação com uma organização criminosa. Contudo, excelências, das 229 folhas do caderno processual, não se encontra nada, absolutamente nada, que relacione o apelante, que tinha apenas 18 anos, que foi contratado por R$2.000 apenas para fazer esse trabalho de mula, que não sabe quem entregou a droga, não sabe quem ia receber a droga, ele não sabia nem o material que tinha dentro dessa mochila. Então, assim, ele realmente foi apenas a mula. Então, não tem como imputar, não há nada nos autos que faça-nos imputar ao apelante uma participação em contexto de organização criminosa. Isso foi usado pelo magistrado de piso para não aplicar a redução no patamar máximo de 2/3 do tráfico privilegiado. Isso já é entendimento pacificado nos tribunais superiores. Peço que venha aqui para citar o HC 136-736 de São Paulo, do STF, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reconhecido que a condição de mula, por si só, ela não caracteriza a participação em organização criminosa e que, ao se preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou seja, uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser aplicado o patamar máximo. E para se afastar a aplicação da redução em seu patamar máximo de 2/3, deve ser fundamentado esse afastamento, o que essa defesa entende que não ocorreu quando dá sentença pelo juiz de piso. Ainda que não fosse reconhecido, a redução em patamar máximo poderia também o juiz de piso ter fixado em patamar intermediário, tendo em vista que a disposição legal ela fixa que pode ser reduzido em até 2/3. Então, essa baliza deve ser feita pelo juiz quando da aprovação da sentença. Então, a depender do caso concreto, ele faz essa redução dentro do permitido legalmente, mas isso deve ser justificado, que não ocorreu. Então, o que se pugna é que seja fixado a causa de redução do tráfico privilegiado em patamar máximo de 2/3, e caso Vossas Excelências assim não entendam que a conduta realmente foi grave, que a quantidade de droga foi elevada, que foi interestadual, ainda que se reconheça isso, que seja fixado pelo menos em patamar intermediário de 1,5. Então, com relação ao tráfico privilegiado, realmente a discussão era essa. O juiz de piso ele fixou em 1/6, o que se pugna aqui é que seja reduzido em seu patamar máximo ou em grau intermediário. Uma vez sendo reconhecido o tráfico privilegiado em seu grau máximo ou grau intermediário, diminuindo o quanto da pena, requer que seja, se possível, aplicado, seja convertida a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito, ou, se assim Vossas Excelências não entenderem, que seja fixado o regime inicial aberto. Então, Excelências, é isso. Dessa forma, reitera-se pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença do juiz de piso da Vara Única Criminal de Aracati, no sentido, inicialmente, de reconhecer o erro na detração da pena e, de igual modo, reformar a sentença quanto à dosimetria da pena aplicada pelo magistrado, no sentido de aplicar a redução em grau máximo de 2/3 ou em grau intermediário de 1,5, ou, e assim o fazendo, converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito ou, eventualmente, caso não entenda assim Vossas Excelências, que seja aplicado o regime inicial aberto. É isso, Excelências. Obrigado. Obrigada, doutor Wesley. E eu passo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência.
douta Câmara Criminal, trata-se de uma apelação criminal de número 020-6830-2023.8.06.0293. Apelante é o senhor Gabriel Teodósio de Souza, apelado o Ministério Público do Estado do Ceará, sendo o relator do apelo, Sua Excelência o desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Em apertada síntese, o Ministério Público, no parecer que dormita as folhas 210 e 214, concorda com a defesa no que tange a correção da detração da pena. Todavia, discorda da defesa no que tange a questão da fração alusiva à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ora, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas reconhece a figura do tráfico privilegiado, mas estabelece vários critérios para que se reconheça que a conduta do agente, embora se subsumindo ao artigo 33 caput, pode ter a sua pena diminuída, e aí usa-se esse elemento normativo, tráfico privilegiado, uma fração que vai variar aí entre, não tem um mínimo, mas quando não se tem a pena mínima, mas, de 1/6 a 2/3, e essa variação, ela se dá quando o agente vai preenchendo esses requisitos do artigo, do parágrafo 4º do artigo 33, de forma cumulativa. É mais ou menos como o cálculo que nós fazemos quando da redução da pena no artigo 14, inciso 2. Quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição. No caso do privilégio, quanto mais o agente pratica aquelas situações que não configurariam o tráfico privilegiado, menor a diminuição. Ora, o agente estava transportando de Pernambuco para cá a absurda quantidade de 4.489 gramas de maconha. Tráfico interestadual. E ainda assim, reconhecendo ele que recebeu de alguém a quantia de R$2.000 para transporte. Como é que essa pessoa diz que não participa de uma organização? Como é que, do nada, alguém o procura, porque ele, para que ele transporte do estado do Pernambuco para o do Ceará, quase 5 quilos de maconha, e aonde ele entregaria isso aqui no Ceará? Quer dizer, não há a possibilidade de que esse cidadão ele não tivesse, pelo menos, conhecimento de quem entregou a droga e para quem ele iria entregar. Então, ele não é uma mula no sentido que se emprega, por exemplo, aqui no estado do Ceará, quando você tem o corre. O corre é aquela figura do agente que vai pegar a droga num canto, do traficante, uma pequena quantidade, para entregar para o usuário, num curto espaço de tempo e de distância. Esse cidadão estava fazendo um transporte interestadual de quase 5 quilos de maconha. E isso foi valorado pelo juiz de piso. Desse modo, entende o representante do Ministério Público que a adoção... Primeiro, diga-se a bem da verdade, o juiz de piso, embora agindo corretamente, foi extremamente generoso, com todo respeito, em reconhecer o tráfico privilegiado. Porque 5 quilos de maconha, transporte interestadual e o fato dele receber R$2.000, eu sei que a jurisprudência, em relação ao fato isolado da quantidade de droga, diz que não é impeditivo para o tráfico. Mas o conjunto dessas circunstâncias, embora respeitando, claro, a sentença,
na minha opinião, eu me insurgiria contra isso. Não foi o que o colega do Ministério Público fez, mas eu digo aqui apenas por digressão. E aí, entende o representante do Ministério Público que essa fração de 1/6 da pena, de redução de 1/6 da pena, é aquela fração certa, justa, ponderado as circunstâncias em que o réu praticou o delito. Não merecendo, portanto, o réu, dada essas circunstâncias que são todas em seu desfavor, quantidade de droga, tráfico interestadual, a consabência de que de quem entregou, para quem ele ia entregar, porque ele não ia receber, essa droga não caiu nas mãos dele do nada. Alguém procurou. E se o procurou, deveria saber que ele estava disposto a entregar. Então, o conjunto dessas circunstâncias foram reconhecidas pelo magistrado de piso, que lavrou uma sentença, eu li a sentença por completo, uma sentença extremamente técnica, traz ponto por ponto a fundamentação, né? E, por fim, chega a uma pena que é razoável e justa para o caso vertente. Desse modo, finalizo dizendo que, se Vossas Excelências concluírem que a fração de 1/6 deva permanecer, então resta incabível a nós mudarmos o regime de cumprimento de pena. Mas, se for modificado, então Vossas Excelências vejam se o quanto de pena definitivo, no caso de decote da pena, nesse egrégio tribunal, autorizaria ou não a modificação do regime inicial de cumprimento de pena nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal. É como manifesto. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu passo, então, a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente. Está sem o áudio, desembargador. Certo. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Eu abri aqui o acórdão e realmente eu fiz aqui eu me equivoquei, porque houve um pedido do advogado de detração em que eu digo aqui que concordo, né, com a detração e dessa forma deveria o juiz Acol ter detraído 5 meses e 27 dias de pena e não 4 meses e 20 dias, como constou na sentença. Assim, redimensiona-se a pena do apelante para 4 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão, tal qual requerido pelo apelante. Então, foi isso que causou aqui o meu equívoco, mas realmente o juiz reconheceu o tráfico privilegiado na origem, e eu, como já expus o que havia feito no acórdão, eu peço aqui licença para ler somente o caput da ementa. Então, ementa Direito Processual Penal, Apelação Criminal, Crime de Tráfico de Drogas Interestadual, artigo 33, caput, artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343, pedido de retificação do cálculo da detração penal, possibilidade, erro material na origem, pena a cumprir redimensionada sem impacto no regime inicial de cumprimento de pena, pedido de reforma da dosimetria da pena, impossibilidade de aplicação da fração máxima de diminuição do tráfico privilegiado, razoável quantidade de droga apreendida, réu atuou como mula em tráfico interestadual, idoneidade da aplicação da fração mínima de diminuição, recurso conhecido e parcialmente provido. Então, espero que eu tenha explicado aí, porque eu vi que em algum momento eu tinha atendido e foi só no que se refere a essa questão, realmente. Me perdoe a todos, eu estava sem o acórdão aberto e acabei não podendo esclarecer ao doutor Wesley. É assim que voto, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio, e votamos com Vossa Excelência, eu e o desembargador Eduardo Escossa Fábio. E eu acompanho Vossa Excelência integralmente, confirmando o voto lançado no sistema. Desembargador Eduardo. Eu também, senhor presidente, ratifico o voto provisório. Você tinha de acompanhar o voto do desembargador Sérgio. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu anuncio o julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido.
Doutor Wesley, é um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos Obrigado. Boa tarde. Chamo a julgamento o número 12 da lista das sustentações orais, é o agravo de execução penal 800-004318-2021, número 17 da pauta 38, relatoria do desembargador Sérgio Parente, e o advogado é o doutor Elias Almeida do Nascimento. Doutor Elias, boa tarde, seja muito Boa bem-vindo. tarde, Excelência. A segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e eu pergunto a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Excelência, dispenso. A defesa dispensa, Excelência. Obrigada a ambos. Doutor Elias, o senhor tem a palavra para a vossa sustentação oral. Obrigado, Excelência. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos os desembargadores que fazem parte dessa ilustre segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará. Em especial, também gostaria de saudar doutor Abrantes e doutor Júlio César, do quais os dois foram meus professores na instituição que estudei na fase da graduação. Fico muito feliz em revê-los ambos aqui. Excelência, eu tentarei ser breve e preciso nas informações da qual eu trago no tal recurso. O recurso se trata, Excelência, de um pedido feito ao juiz da execução de um trabalho externo. O agravante, ele estava em regime fechado, do qual, ano passado, ingressou no regime semiaberto. Esse regime semiaberto foi feito o pedido, do qual foi concedido pelo magistrado. Logo após, a defesa entendeu sobre a possibilidade da saída temporária. Essa saída foi requerida ao magistrado, da qual foi concedida. Ele realizou, sim, a saída temporária, passou 7 dias com seus familiares. E durante esses 7 dias que passou com seus familiares, recebeu a proposta de um emprego, de um trabalho. Ao retornar à unidade e retornar ao contato com o seu advogado, solicitou tal pedido. Diante tal cenário, demonstrando que realizou a saída temporária e retornou sem nenhum problema, retornando na data prevista, sem nenhum cometimento de crime, a defesa entendeu pela possibilidade do pedido de trabalho externo, sendo observado uma certa progressão quanto ao direito e à reintegração do apenado à sociedade. Foi solicitado, o Ministério Público colocou o seu parecer em seguida, gostaria de pedir licença para ler apenas uma parte. Conforme frisado pelo Ministério Público na manifestação de movimentação 145.1, a perspectiva de ressocialização do apenado passa pelo exercício do trabalho lícito, para ser possível o seu sustento e da sua família. O quadro atual do sistema prisional cearense, ausente um estabelecimento apropriado para o crime, para o regime de semiaberto e com superlotação carcerária, torna aconselhável, quando viável, autorizar o trabalho externo mediante o cumprimento de prisão domiciliar. Todavia, conforme o parecer acima citado, já faz necessário a averiguação, por meio de oficial de justiça, da veracidade da proposta de emprego e da análise das atividades a serem desempenhadas pelo reeducando. Fecha aspas. Excelência, em seguida foi enviado ao juiz competente da vara, do qual negou o provimento para tal averiguação, relatando do qual o apenado estava preso por um crime de homicídio, do qual foi condenado a pouco mais de 17 anos, sendo cumprido apenas 7 anos, restando aí 10 anos por cumprimento integral da sua pena. Entendeu, magistrado? Pela distância da progressão do aberto à não concessão do benefício. Entretanto, a defesa entende pelo contrário, pois deve ser observado os artigos que constam na LEP,
sendo o artigo 123 e o artigo 37, onde determinam o requisito objetivo e o requisito subjetivo. O objetivo ele aplica o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Esse cumprimento ele se deu desde 2020. Em seguida, o requisito subjetivo, creio a defesa que está totalmente amparado pela uma certidão carcerária que já consta nos autos, pelo exame criminológico que já consta nos autos, ambos concedendo ou permitindo, dando indícios do qual o apenado já possui a mínima condição para o retorno à sociedade. Além do mais, após essa negativa do pedido da averiguação de trabalho, a defesa ingressou sim com o seu agravo, entretanto, logo em seguida solicitou novamente uma saída temporária de 7 dias, da qual recentemente foi concedida. O apenado, agora no mês de novembro, realizará sua segunda saída temporária, demonstrando, excelência, que a defesa e o apenado vêm observando essa progressão da sua reintegração à sociedade. A defesa entende, sim, que o regime semiaberto ele já é um passo para que os apenados possam rever a sua condição de se reintegrar a essa sociedade. Entende-se, sim, também que o apenado, por ter se cometido apenas um crime, entretanto, vale salientar a gravidade do crime, sim, mas apenas um crime do qual nunca teve outra oportunidade de demonstrar que a sua liberdade causasse algum perigo à sociedade, e já demonstrando de forma contrária que pode cumprir sim as determinações aplicadas pela vara de execuções penais, da qual já cumpriu uma saída temporária e está na iminência de cumprir a sua segunda, a defesa entende, excelência, que tais requisitos estão sim todos abrangidos, seja o requisito subjetivo como objetivo. Desta forma, requer respeitosamente que seja realizada a devida vistoria no local de trabalho apresentado, para sim ser determinado, se possível, o trabalho externo do apenado. Obrigada, doutor Elias, e eu passo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a sustentação oral do Ministério Público. Obrigado, excelência, pela concessão da palavra. Em primeiro lugar, sempre uma grande alegria quando o professor vê que seus alunos frutificaram no conhecimento e cresceram nas suas respectivas carreiras. Aqui, dentro dessa casa, nós temos um exemplo, né? Nosso Tiago aqui, Tiago é brilhante, né? Sempre foi. E agora, reencontrando Elias, né? Vi uma sustentação perante essa douta Câmara Criminal que, se fosse, digamos, como um júri simulado, como fazíamos na Unicristo, me encheria de orgulho. Mas, como nós estamos numa situação de fato verdadeira, esse orgulho ele se duplica, porque vejo que Dr. Elias, por mérito dele, né, já que o que faz a faculdade é o aluno, por mérito dele, tem uma conduta aqui em plenário que não deixa a desejar a nenhum advogado que seja ainda mais experiente, né? Já que o doutor Elias é bem novo, né? Bom, dito essas palavras, o Ministério Público, no caso vertente, acostou aos autos um parecer extenso de 15 laudas. E eu peço licença a Vossas Excelências para apenas me referir ao resultado final da opinião do Ministério Público sobre esse caso. Peço licença também ao doutor Elias. O Ministério Público, após analisar
os argumentos da douta defesa e compará-los com os argumentos que foram fundamentais para a decisão do juízo de piso de denegação do benefício da saída temporária e do trabalho externo, o Ministério Público entendeu que assiste inteira razão ao juízo de piso, reconhecendo, portanto, que o agravo em execução merece acolhimento, já que formulado de acordo com os ditames da Lei de Execução Penal, porém, no mérito, pelo seu desprovimento. E só para fazer um resumo, brevíssimo resumo, o que o Ministério Público entende, e aí no mesmo diapasão do juízo de piso, é que a implementação dos requisitos objetivos não dá ao apenado o direito subjetivo ao benefício que ele pleiteia. Há margem de discricionariedade ao juiz de piso, normalmente numa área delicada como a execução penal, para valorar outros elementos para que ele possa conceder ou não os benefícios que constam na lei de execução penal ou para aplicar as sanções também ali contidas na nossa lei de execução penal. Então, dito isso, representante do Ministério Público, com todo respeito à douta defesa, opina no sentido de que esse agravo em execução seja conhecido, formalmente pertinente, mas seja improvido, mantendo-se, portanto, a sentença de piso em seu toto. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu passo a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente, para a apresentação do seu voto. Pois não, grato pela concessão da palavra, parabenizo o patrono pela sustentação oral que acabamos de ouvir. Acho que na sessão passada nós julgamos um de relatoria do desembargador Benedito Helder, muito parecido com esse de hoje, e denegamos. Eu gostaria de ler aqui alguns tópicos que eu julgo importante. No caso dos autos, vê-se do relatório de situação carcerária extraído perante o sistema em 23 de 10 de 2024, que o apenado cumpre uma pena total de 17 anos de reclusão, decorrente de condenação pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa no bojo da ação penal número 017867292/2017, tendo progredido para o regime semiaberto em data recente, 18 de novembro de 2023, conforme decisão proferida em 15 de fevereiro de 2024, e com previsão de progressão para o aberto somente em 9 de julho de 2027. Ainda acerca da movimentação processual, destaca-se que em 15 de fevereiro de 2024, o reeducando progrediu para o regime semiaberto e teve pedido de saída antecipada com prisão domiciliar denegado. Por sua vez, em 30 de julho de 2024, o agravante protocolizou pedido de saída antecipada acumulado com trabalho externo. Após oitiva do órgão ministerial, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido em 1 de 8 de 2024, justificando, dentre outras razões, o pouco tempo de permanência no regime semiaberto, a pena remanescente a ser cumprida e a gravidade do delito praticado. Nesse contexto, entende-se que a decisão de primeiro grau se encontra plenamente acertada, pois, de fato, para o deferimento do benefício é imprescindível a análise individual do apenado em contexto com o seu comportamento durante todo o cumprimento da pena, sendo certo que a gravidade dos crimes e o pouco tempo de pena no regime intermediário, menos de 1 ano, evidenciam a incompatibilidade do seu pleito atual com os objetivos da pena. Destaque-se que o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício do trabalho externo quando ausentes outras condições especificadas em lei. Deve considerar-se também que o recorrente possui elevado tempo de pena a cumprir, restam quase 10 anos de pena pendente de cumprimento, vez que o reeducando cumpriu até a presente data somente 40% do total da reprimenda outrora imposta. Feitas essas considerações, assiste razão ao juiz Acol ao afirmar que não foi possível ainda conferir seu senso de responsabilidade, o que será feito gradualmente à medida em que ele for fazendo jus aos demais benefícios, sendo imperioso que o apenado se mostre apto a assumir o encargo, mormente ao se considerar a natureza dos crimes pelo qual foi condenado, inspirando maiores cuidados na concessão
de benefício do trabalho externo. Bom, no CAPT há um resumo dessas situações que eu li aqui e eu vou tentar resumir aqui, porque a ementa, vou ler aqui, porque a ementa não é longa. O CAPT agrava em execução penal, pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito de trabalho externo, no acolhimento de decisão fundamentada, reeducando que não preenche os requisitos para a concessão do benefício, inviabilidade da aferição da presença do requisito subjetivo, necessidade de comprovação de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade, pouco tempo de permanência em regime intermediário, elevado saldo de pena a cumprir, preenchimento do requisito objetivo para nova progressão, previsto apenas para 9/7/2027, artigos 37 e 123 da LEP, necessidade de se aguardar maior tempo para análise do comportamento carcerário, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. É assim que voto, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Votamos com Vossa Excelência e o desembargador Eduardo. Eu ratifico o voto provisório lançado no sistema, acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Eduardo. Na mesma linha, senhora presidente, com a relatoria. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Elias, um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim. Desembargador presidente. Pois não, doutor Elias. Gostaria só de parabenizar o ex-aluno pela forma com que ele expôs o raciocínio dele, de forma concatenada. Fico feliz de você estar atuando na sua formação. Grande abraço, Elias. Obrigado, desembargador. Pois não. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite, bom trabalho. Doutor Júlio César. Eu chamo a julgamento número 13 da lista das sustentações orais, o penúltimo da nossa lista, é o agravo de execução penal 0003-73977-2015, número 61 da pauta 38 de relatoria. Agora sim, voltou, desembargador Eduardo Escossa Fábio. Estávamos com saudade da relatoria dele. Estava achando estranho, viu? Pois é. Campeão aqui é o desembargador Sérgio. Nossa. E a advogada é a doutora Nayara Arruda Tavares. Doutora Nayara, boa noite. Doutora Nayara, boa noite. Boa noite, Excelência. Seja muito bem-vinda, doutora Nayara. E eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Dispensa. Obrigada. Doutora Nayara, Vossa Excelência tem a palavra para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, estendo meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargadores desta colenda segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao representante do Ministério Público e aos advogados aqui presentes. Esse agravo de execução penal em relação ao pedido que foi negado de livramento condicional. Não adentrarei nos requisitos objetivos do livramento condicional, já que a divergência de entendimento é em relação aos requisitos subjetivos, em 3 pontos. Primeiro, em relação ao comportamento durante a execução da pena. O segundo ponto é em relação ao desempenho do trabalho que foi realizado, que foi atribuído. E o terceiro é a aptidão para a própria subsistência mediante trabalho honesto. Em relação ao primeiro ponto, que é o comportamento durante a execução da pena. De início, eu quero salientar que o agravante, nos últimos 12 meses, não cometeu nenhuma falta grave. As faltas homologadas é em relação à evasão e um novo crime. Esse novo crime é ação penal 0202 610 22 2023 806 298. Essa ação penal, quando foi homologada, tempos depois ocorreu a audiência de instrução dessa ação e o agravante ele foi absolvido. Tem até no primeiro grau, na sequência 76.2, consta a sentença de absolvição. Ou seja, posterior à absolvição de crime que seja falta grave,
deve ocorrer a reversão dessa falta disciplinar. Tanto que foi feito o pedido de retificação e foi feita a retificação dessa falta grave. Está na sequência 160.1. Eu estou falando em relação a essa sequência, que está no processo de primeiro grau, porque esses documentos, infelizmente, não foram translados, tá certo? Mas no processo de primeiro grau consta no relatório de situação processual executória, na sequência 160.1, a seguinte observação: nos termos da decisão proferida do evento 83.1, for acolhido o parecer do Ministério Público no evento 80.1 para registrar a homologação da referida falta grave fora cadastrada de forma requerida pelo MP, que assim dispõe, pela retificação e juntada de novo RESP no tocante à informação de reconhecimento de falta grave, tão somente em relação ao novo crime, devendo permanecer a data base em razão de sua recaptura pela falta grave consistente na evasão. As certidões carcerárias que constam no processo, todas elas informam que não houve nenhuma ocorrência e que o agravante, a todo momento, ele teve obediência e disciplina à unidade prisional. Tanto o bom comportamento dele que, esse ano, mais precisamente no dia 19 de maio, ocorreu a sua progressão de regime para o semiaberto. Cabe relatar que, no processo, não pode haver decisões incoerentes. Tem que ter coerência nas decisões. Uma falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional sob o argumento de não ter sido preenchidos os requisitos. Até porque, para a progressão de regime, é necessário haver o bom comportamento. E a última falta grave foi a evasão, que aconteceu há mais de um ano, há mais de 12 meses. Dessa forma, a defesa entende que não constitui essa falta grave, a evasão, motivo suficiente para afastar o bom comportamento do agravante, até porque não pode existir nenhuma sanção de caráter perpétuo. Agora, em relação aos outros dois pontos, que é o desempenho do trabalho que ele foi atribuído e prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, no processo, na sequência 110.2, há um relatório médico. Nesse relatório, informa que o agravante ele apresenta uma doença grave, que é o HIV. E o especialista, o médico, ele informa que o agravante ele não tem condições de exercer qualquer atividade laboral. Esse documento, esse atestado, é de novembro de 2023. Tenho até aqui o atestado, vou ler para Vossas Excelências. Atesto para os devidos fins, ao que concerne a minha especialidade médica, que o paciente supracitado se encontra e refere não ter condições de exercer as atividades laborais em consequência de seu diagnóstico sem cura, com sequelas e limitações importantes atreladas às patologias oportunistas e comorbidades associadas, de acordo com a anamnese, exames, físico-exames, laboratoriais realizados, relata também dificuldade de inserção no mercado de trabalho em consequência de seu diagnóstico. Solicito o parecer do profissional médico perito para que, após as avaliações adequadas, decida sobre o deferimento de auxílio em caráter definitivo para que seja possível seu sustento. Esse laudo, esse relatório médico, deixa claro que o agravante ele não exerceu, não desempenhou a atividade porque, infelizmente, ele não tem condições físicas para tal. Inclusive, caso seja concedido o livramento condicional e este consiga retornar para a sua cidade, na sua residência, na sua casa, ele, como trabalhador autônomo, ele era catador de reciclagem, transformava garrafas PETs em vassouras. Ele pretende, caso consiga o livramento condicional, tentar voltar ao seu trabalho anterior, tentar com essa produção de garrafas PETs. Esse trabalho é comprovado, como
como foi informado, no processo de primeiro grau. Infelizmente, não foi esse documento que mostra, na realidade, as fotos, não estão no processo de segundo grau. Infelizmente, não foi enviado, só está no primeiro grau. Tem fotos mostrando máquinas na qual ele faz em sua própria residência esse trabalho. É claro que ele entende que por ter uma doença grave e por ser difícil exercer qualquer atividade laboral por conta dessa doença, caso ele não consiga voltar a exercer essa atividade, ele pretende ter algum auxílio de caráter definitivo, como foi até solicitado pelo médico no atestado que consta no processo. Dessa forma, a defesa entende que os requisitos subjetivos para o livramento condicional se encontram presentes, dado que ele apresenta, sim, um bom comportamento e uma falta grave, que ocorreu há mais de um ano, onde já ocorreu até a progressão de regime, não pode ser motivo suficiente para a não concessão do livramento condicional. Em relação ao desempenho do trabalho que ele foi atribuído, infelizmente ele não pode exercer esse trabalho por conta da sua doença, tendo laudo, esse atestado médico no processo, e caso ele consiga o livramento condicional, ele pretende retornar às atividades do seu trabalho anterior, que era transformando garrafas PETs em vassouras, em sua residência. E caso ele não consiga, tentará algum auxílio para conseguir manter o seu sustento. Dessa forma, a defesa ela requer que o recurso seja conhecido e provido. Dessa forma, se manifesta a defesa. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Acho que duas pessoas, pelo menos, ficam felizes quando veem o progresso. Uma delas, sem dúvida, são os nossos pais, e os outros são aquelas pessoas, os professores, aquelas pessoas com quem trabalhamos. Eu fico muito feliz quando eu vejo um colega advogado, por isso que eu chamo de colega, não é no sentido estrito, ela não é promotor do Ministério Público, mas é minha colega do Sistema de Justiça. Isso me dá muita felicidade, isso me acende muita esperança, porque em pessoas assim há um movimento de transformação benigna, né, do nosso sistema de justiça. Pois bem, toda a Câmara Criminal, eu serei bem breve e vou pedir licença para vocês para ler apenas a ementa, já que o parecer que dormita nos autos é de conhecimento de todos. Trata-se de um agravo em execução de número 003 37 3977 2015, ponto 806070077. Tem como agravante a pessoa do senhor Antônio Andrade Arruda, agravado do Ministério Público Estadual. O juiz de origem é a 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza e o relator é Sua Excelência, desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, que, por sinal, é uma pessoa maravilhosa, não só um grande jurista, mas uma pessoa maravilhosa. Pois bem, o Ministério Público se posiciona contra o pedido da douta defesa e diz, de forma bem sintética, que o reeducando ele pode até preencher os requisitos objetivos do artigo 83, mas ele não preenche os requisitos subjetivos. Diz também que, não obstante a falta grave não é registrada há um ano, mas há um julgado do STJ, no HC 61-2296, que diz que deve-se considerar para a valoração do comportamento carcerário faltas graves, ainda que não sejam dentro do ano N.
também o Ministério Público esgrimiu o argumento segundo o qual o reeducando, ele não, durante a execução da pena, ele não teve nenhum cuidado, não teve nenhuma boa vontade de exercer qualquer tipo de trabalho que lhe foi oferecido durante a execução. Muito pelo contrário, não tinha força para trabalhar, mas tinha força para fugir. Como é que pode? Fugir de um estabelecimento penal, há que se compreender que não é tarefa das mais fáceis, levando em consideração a qualidade da nossa polícia penal. Então, eu entendo que há uma contradição em termos aí. E essa contradição ela se repete, com todo respeito, doutora Nayara, quando Vossa Excelência diz que o reeducando pretende trabalhar se receber o benefício. Agora, por que se ele pretende trabalhar em casa, se sair, mediante o livramento condicional, por que ele não aceita trabalhar lá onde tem acompanhamento médico? Os estabelecimentos penais têm acompanhamento médico, ele poderia trabalhar lá, sendo acompanhado pelo médico, vendo a progressão, adequando o trabalho às suas condições físicas. Então, dessa forma, e sem me estender, o representante do Ministério Público opina pelo conhecimento do agravo, já que formalmente atende aos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal, mas pelo seu total improvimento. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu passo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Torquato Costa Pava. Obrigado, senhora presidente. Eu inicio aqui parabenizando a doutora Nayara Arruda Tavares pela brilhante sustentação trazida aí da tribuna virtual. Agradeço também e retribuo o carinho ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, a Vossa Excelência, doutor Luiz Abrantes, que a recíproca é extremamente verdadeira. Obrigado. Meu carinho e admiração por Vossa Excelência. O doutor Luiz, ele me economizou aqui o que eu iria pontuar. Exatamente, o voto vem exatamente nessa diretriz do entendimento do Ministério Público, por entender, e agora eu peço aqui as respeitosas venhas à doutora Nayara, mas entendo, assim como também entendeu o eminente magistrado de primeiro grau, não subsistirem no momento os necessários requisitos subjetivos de ordem subjetiva para o acolhimento do pleito defensivo. Então, nessa linha, peço aqui autorização aos eminentes pares para leitura da proposta de emenda na parte negritada. Penal e processo penal, execução penal, agravo a execução contra a decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, recurso na defesa. Pleito de concessão do benefício do livramento condicional e possibilidade. Artigo 83 do Código Penal, requisito subjetivo não preenchido. Ausência de bom comportamento durante a execução penal. Penado que empreendeu fuga após iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, harmonizado, e voltou a delinquir após o início da execução. Fundamentação idônea de rejeição do pleito. Eu trago aqui também, na mesma linha do Ministério Público, julgados, tal. Então, nessa ordem de ideias, agravo conhecido e desprovido, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Escoça Fava, e votam com Vossa Excelência os desembargadores Helder e Sérgio. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho o eminente relator. Obrigada, desembargador Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Também acompanho, presidente. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Nayara, faço minhas palavras elogiosas a Vossa Excelência por todos os que me antecederam. Obrigada pela presença de Vossa Excelência, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Chamo a julgamento o número 14 da lista das sustentações orais, é o agravo de execução penal 249.17.76/2006, número 59 da pauta 38,
de relatoria também do desembargador Eduardo Torquato Escoça Fava, e a advogada é a doutora Valdívia Pinheiro Furtado. Doutora Valdívia, boa noite. Boa noite. Doutora, eu estou tendo uma pouca dificuldade aqui de ligar a câmera, estou tentando. A secretaria diz aqui que a senhora tente sair e entrar novamente. Tá certo. Achava que não tinha sido de noite. De noite sim, né? Mas mais tarde. Também acho. Não, mas nós estamos esperando ela entrar, né? Então vamos fazer, né? Vamos. Doutora Valdívia, a senhora continua sem câmera. Nós vamos fazer o julgamento assim mesmo, ok? Eu pergunto a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Doutora Valdívia. Será que ela está sem áudio agora? Entrou, mas não, acho que está sem áudio. Lá em casa eu tenho 2 provedores. Não uso de jeito nenhum. Sei lá. Se precisar. Alô? Pronto, doutora Valdívia, por favor. Estamos, não estamos vendo, mas estamos lhe ouvindo. Pronto. A senhora, apareceu o vídeo para a senhora? Não, apareceu só, nós estamos só com o seu áudio. Pode ser assim? Vamos ter que fazer assim. Se a senhora quiser, eu tento pelo telefone. Como? Se a senhora quiser, eu tento pelo telefone. Se a senhora quiser, eu tento pelo telefone. Até seu áudio está pronto. Agora apareceu, doutora Valdívia. Agora apareceu. Vamos lá, então. Então, doutora Valdívia, pergunto à senhora e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Eu dispenso, Excelência. Não, dispenso, Excelência. Obrigada, doutora Valdívia. Doutor Luiz Antônio. Doutora Valdívia, passo a palavra a Vossa Excelência para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Antes de tudo, peço desculpa pela demora aí, pela questão técnica, né? Eu saldo essa ilustre corte na presença do desembargador relator, doutor Eduardo Escoça Fava. Se eu tiver falado errado, desculpa, doutor. Esse agravo, essencialmente, toca-se no seguinte ponto. De uso de tornozeleira eletrônica, por causa que o local onde o apenado está, que é o presídio militar, não tem condições para o manter lá, porque ele está no regime semiaberto, certo?
inicialmente, iniciou a pena dele no regime de semiaberto, como tem o próprio relatório do diretor da Doutora Valdívia, a senhora está sem o áudio. Eu estou recebendo informação da secretaria que o problema é de conexão da senhora. A sua internet deve estar com problemas. Desligue a câmera para ver se nós conseguimos ouvi-la melhor. Parece que quem vai para o evento sou eu. Desembargador Eduardo, nós não podemos ficar aqui esperando, né? Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência retiraria o... Pode ser, sem Pode problema. ser? Sem problema. Pode, né? Sem problema. Doutora Valdívia, a senhora nos escuta? Aí colocaremos para a sessão do dia 6, senhora presidente, porque Tá próxima certo. semana estarei em Juazeiro do Norte e não tenho condição de participar da sessão na próxima quarta-feira. Terra maravilhosa, Padre Cis. Padre Cis. Temos como informar ela que... Pois é. Ou um chat aqui, e no chat, ou no chat, porque no chat ela pode olhar, né? Que o desembargador Eduardo fez a gentileza, grande gentileza, de retirar o processo de falta 6 de novembro. Eu me solidarizo a colega advogada, porque assim, eu tenho muita dificuldade com tudo que é tecnologia. Com tecnologia. Assim. Se não fosse, se meu filho se não fosse o Pedro, eu acho que eu ainda estava. O Pedro é paciente porque os meus não são pacientes, não. Não, ele não é não. O Pedro me dá. Eu acho que o Pedro não entendeu que o pai sou eu. Ele me dá tanto carão. Mas, eu disse, Pedro, se você não me ajudar, eu vou te levar com uma máquina de escrever, um Olivetti, porque... Os meus, eles ficam, eu já disse. Ixi, E essas crianças, rapaz, assim, entendem de tudo. Tá? Doutora Valdívia, nós não conseguimos escutar o seu áudio. O desembargador Eduardo Escoça Fava está aqui fazendo a gentileza, se a senhora concordar, de retirar o processo até que a senhora possa restabelecer aí a sua conexão, o seu contato e trazer em julgamento dia 6, porque na próxima semana ele viajará. Então, dia 6 ele coloca novamente, é o tempo que a senhora resolve seu problema de conexão.
A senhora, nós não conseguimos escutá-la. Eu estou entendendo que a senhora aceitou porque balançou a cabeça. Faça assim, ó, para a gente ficar certo. Ok. Então, dia 6 será julgado o agravo de execução penal 249.1776/2006, adiado pelo relator. Bom, vencemos a nossa pauta, julgamos hoje 185 processos. Eu agradeço especialmente a atenção. Exato, 184 processos, porque foi tirado esse, não é? Eu queria dar uma notícia que eu recebi ontem. Eu queria dar essa notícia à segunda Câmara. Eu recebi uma portaria da presidência nos incluindo como para que nós participemos do projeto piloto da sessão virtual de julgamento. Então, ela está aqui na portaria número 2329 de 2024, agora publicada antes de ontem, no Diário da Justiça do dia 2, a portaria, que é a 2207, publicada no Diário da Justiça do dia 2/10, e ela faz a retificação, 22, exato. E ela faz a retificação. Então, nós estaremos sendo treinados para o plenário virtual. A gente sai do SAG? Não. Eu não sei lhe dar informações, desembargador. Eu recebi a portaria e o recado do doutor Nilson perguntando se nós queríamos começar a reunião inicial na sexta-feira próxima, agora às 10 horas, aqui nesse plenário, ou então agendar uma outra data. O desembargador Eduardo, o desembargador Sérgio já informa que tem 2 reuniões sexta-feira agora. Reunião agora na sexta? Sim, mas o desembargador Eduardo já informa que tem um problema de agenda e o doutor Nilson também deixou para que nós pudéssemos remarcar. Só mais uma questão, presidente. Perdoe, aqui eu já tô com a palavra. Desculpe, desembargador Eduardo. Fique à vontade, desembargador Sérgio. É o seguinte, é que hoje me parece que é aniversário do Tacílio e teve outros aniversariantes, só para a gente lembrar, daquela forma que a gente sempre faz, todos propondo. Todos concordam, Ministério Público, Defensoria, com voto de parabéns. Ok. Bom, então, só voltando para que a gente fique bem entendido, nós vamos devolver ao doutor Nilson, pedindo a ele que reagende uma data. Isso. Ok? Tranquilo. Pronto, excelente ideia. Ouviu, desembargador Sérgio, a propositura da Ana Amélia? Qual é? A propositura da doutora Ana Amélia é que ela vai colocar no grupo, nós vamos colocar a portaria no grupo, e a doutora Ana Amélia vai entrar em contato com o doutor Nilson para reagendar e ela informa no grupo. Tá bom, eu fiz a cirurgia, até justificando, para quem não está entendendo, não está presente aí, e o meu atestado iria até na sexta-feira, mas eu estou tão bem que, na verdade, eu nem tirei esse atestado porque a gente pode trabalhar em casa, né? É verdade. Que se for para ser, eu irei, não tem problema nenhum, não. Ok. Não, mas não vai ser, nós vamos reagendar. Então, algo mais, algum requerimento mais? Excelência, desculpe interromper. Pois não. Desembargador Sérgio, não sabia que o senhor estava convalescendo, né? Não, é uma bobagem. Porque não parece, né? Foi uma cirurgia de catarata. Coisa de velho. Eu queria ter essa sorte de fazer para poder me resguardar dessa presbiopia que me maltrata tanto. Mas melhoras. Pois não. Então, não havendo... A Ana Amélia está perguntando aqui se poderia ser 1º de novembro, essa sexta de depois de amanhã, a 8 dias. Pode. Ok. Pode. 10 horas. Pronto.
Sim, confirma no grupo. A doutora Ana Amélia confirma no grupo. Então, certo. agradecendo a Deus que esteve conosco aqui, a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Um abraço, boa noite. Abraço em todos. Boa noite. Um abraço, boa noite.